Olá, esse é mais um podcast CBO e eu estou aqui hoje. Meu nome é Cristiane Rolim, eu sou de São Paulo e eu estou aqui hoje para entrevistar o professor Evandro Lucena, que vai nos falar a respeito do retinoblastoma. Então, eu estou muito contente de estar aqui porque eu vou aproveitar para me atualizar. Esse tema tem estado muito na mídia, então vai ser uma excelente oportunidade para eu também incrementar meus conhecimentos nessa área. E eu vou pedir para o doutor Evandro se apresentar, falar sobre a formação dele, falar sobre o local onde ele trabalha atualmente. E abro, então, a palavra para você, Evandro. Obrigada por estar aqui conosco. Oi, Cris. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. É um prazer enorme estar aqui com você, com todos os nossos ouvintes. É uma honra mesmo estar aqui. Ter um tema árido como retinoblastoma aberto agora para o podcast do CBO. Acho interessante que é um tema que realmente agora está na mídia desde a divulgação aí da história do repórter da televisão e da esposa que divulgaram a história do retinoblastoma da filha. Então, é um tema que está muito na mídia, as pessoas falam muito a respeito. Então é uma honra estar aqui para conversar a respeito disso. O prazer é todo nosso, eu estou muito feliz de estar aqui também. É, meu nome é Evandro Lucena, como é que eu posso me apresentar? Apresentar é uma coisa complexa, né? Porque parece que a gente vai falar sobre uma coisa bem vaidosa, meio orgulhosa. Eu fiz faculdade no UFRJ e residência no Hospital da Lagoa. Me formei, fiz um fellow em retina e fui morar fora do Brasil. Fiz um fellow um pouco mais alongado, vamos colocar assim, de alguns anos no Messiaen Year, onde eu aprendi a mexer com oncologia. Professor Gragudas, que faz melanoma, Shizumukai, que faz retino. E lá eu aprendi, né, como me portar, como tratar os retinoblastomas, os melanomas e os tumores que tinham. Mas a minha grande oportunidade veio mesmo quando eu fui trabalhar no Instituto Nacional do Câncer. Houve um concurso em 2004 para abrir um serviço no Instituto Nacional do Câncer. Então foi um desafio bastante grande. Naquela época pouco se falava em oncologia ocular. Existia a grande pioneira, que era a doutora Clélia, junto com os assistentes e as pessoas que trabalhavam com ela, Virgínia, Priscila, Luiz, Edu, a turma que anda comigo hoje, os meus parceiros atualmente. No Rio de Janeiro não tinha ninguém que fazia isso. E foi um desafio abrir um serviço, sabe? Interessante que estava conversando com você anteriormente. Esse serviço foi aberto com verba do Mac Dia Feliz. As pessoas... funciona mesmo, Mac Dia Feliz funciona, é interessante. A gente abriu esse serviço com verbas do McDonald's, né? Mac Dia Feliz, e houveram doações de várias entidades. Ronaldo Lazário, Ronaldo Fenômeno, deu uma grana pesada para abrir o serviço. Houveram várias doações ao INCA voluntário, e a gente conseguiu, então, montar um serviço de primeira linha. Acho que foi um serviço que eu tenho muito orgulho de ter feito isso, sabe? E de ter colocado isso junto com o pessoal de São Paulo e depois essa divulgação toda no Brasil. Mas tenho muito orgulho de ter sido um dos pioneiros. Que trajetória bonita. Na verdade, acho que você é a segunda geração brasileira de especialistas, porque eu aprendi, nós somos provavelmente contemporâneos, e eu aprendi tumores e retinoblastoma com a doutora Clélia e o doutor Pacheco. E naquele momento, tudo era enucleação, eram casos avançadíssimos, muitos bilaterais, e foi só o que eu vi quando eu tive o meu estágio durante a residência no AC Camargo, que era o serviço da doutora Clélia na época. Então, eu queria começar perguntando para você hoje em dia o que mudou de lá para cá em termos de detecção
né? Eu acho que a gente tem bastante coisa diferente desses últimos 30 anos em relação à detecção do retinoblastoma, e queria que você explicasse para a gente como é que está sendo hoje em dia divulgado para que a gente faça os screenings para o oftalmologista geral e para quem faz oftalmopediatria saber como a gente deve agir para tentar detectar o mais precocemente possível. Sim. Cris, na verdade, o tratamento do retino mudou muito. Mudou no sentido de a gente hoje consegue manter olhos que têm retinoblastoma enxergando, que é uma coisa que era impensável na década de 80 e 90. Então houve uma mudança de paradigma no tratamento quando se introduziu a quimioterapia sistêmica, isso lá nos anos 90. E eu já comecei, diferente da primeira geração, que era a doutora Cléria mesmo, a gente já começou com a quimioterapia sistêmica funcionando a pleno vapor. Então, a gente já conseguia tratar os retinoblastomas de uma forma bastante efetiva e manter grande parte dos olhos que não chegavam tão avançados assim. Hoje a gente ainda continua tendo muitos casos que chegam muito avançados, mas a introdução da quimioterapia sistêmica mudou completamente o tratamento. E, posteriormente, recentemente, a gente vem fazendo um tratamento ainda mais moderno, que é a quimioterapia intraarterial, a quimioterapia local, na verdade, que é intraarterial e intravítrea, onde a gente consegue, então, efetivamente manter acuidades visuais melhores e tratar isso com mais eficácia e menos efeitos colaterais sistêmicos. Você imagina que a quantidade de quimioterápica que você precisa para alcançar uma determinada concentração no olho, quando você aplica isso sistemicamente através de um catéter de subclávia, por exemplo, um catéter implantável numa criança, você precisa dar uma quantidade de quimioterapia muito maior do que a quantidade de quimioterapia que você dá quando você dá direto na artéria oftálmica. Então a gente hoje tem muito menos efeitos colaterais, um tratamento bastante efetivo e eficaz. É um tratamento mais caro e exige uma expertise muito grande, porque hoje a gente é absolutamente multidisciplinar, não existe tratar retinoblastoma sozinho, não existe oftalmologista que trabalha com oncologia ocular que trabalhe sozinho. Trabalha com oncologista pediátrico, trabalha com radiointervencionista, tem uma equipe de enfermagem especializada, tem uma equipe de psicólogos especializada. É um tratamento realmente multidisciplinar. Mas é interessante que a gente hoje consegue manter olhos que a gente não conseguia no passado. E a gente consegue manter crianças enxergando que a gente não conseguia efetivamente manter no passado. Lembro de eu fazer casos um pouco mais avançados, que a gente fazia quimioterapia subtenoniana, fazia uma injeção de carboplatina subtenoniana. Aquilo era um horror, porque fazia uma fibrose na conjuntiva, o músculo fazia necrose, virava uma confusão. Ocasionalmente a gente conseguia controlar o que a gente pretendia controlar, que eram sementes vítreas. Ocasionalmente a gente conseguia controlar. E o retino é interessante, é um tumor muito sem vergonha, sabe? Porque é um tumor que se conhece há muito tempo, foi o primeiro gene, oncogen, que foi totalmente sequenciado ainda no final da década de 70, no início da década de 80. Então se conhece o sequenciamento todo do retino. A gente conhece um monte de mutações, tem mais de 900 mutações descritas no retinoblastoma. Hoje a gente sabe que não é só a mutação nesse gene chamado RB1 que ocasiona o retinoblastoma, mas às vezes mutações em genes que interagem com o RB1 ou em genes que suprimem a atividade de RB1 também provocam retinoblastoma, por exemplo, o NMYC. Mas é um tumor sem vergonha que a gente conhece muito. Ele é muito agressivo, ele sobrevive à pressão parcial de oxigênio muito baixa, sobrevive dentro do vítreo, forma tumores, os tumores vão crescendo dentro do vítreo, que é uma coisa impensável para outros tumores. Não tem oxigênio suficiente ali para você sobreviver, mas o retino ele é danado, ele cresce dentro do vítreo. E a gente conhece bastante o retinoblastoma, mas mesmo assim a gente tem uma dificuldade enorme de manejar. Eu diria para você que, fora o glaucoma congênito, que eu acho que é um horror, o retinoblastoma é a segunda doença mais difícil de tratar na oftalmologia. É desafiador, certamente para a sociedade como um todo, né? Porque são doenças que
muitas vezes podem levar à cegueira e à morte, que é muito sério, né, É, na infância. com Então, certeza. bem, mas em relação à chegada da criança, acho que é muito importante também o estágio que a criança chega, né? Então, no meu tempo de aprendizado, as crianças chegavam com realmente leucocoria bilateral e até chegar ao serviço especializado demorava demais, né? Então, Sim. hoje em dia, eu acho que a gente tem conseguido, em termos de todas as doenças pediátricas, ter uma melhoria nesse referenciamento, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Como é que o teste do olhinho mudou? Como que esses screenings que os oftalmos pediatras têm feito nos mapeamentos de retina têm antecipado a chegada dessas crianças? Ou se ainda você tem pego todos os casos muito avançados? Como é que tem sido na Então, prática? a gente tem pego os casos mais precocemente. É bastante verdade isso. Eu sempre falo com os meus residentes que não é preciso você sair da residência, não é preciso o oftalmologista que tem uma formação geral em oncologia ocular saber tratar, estadiar, saber quando que tem que indicar a quimioterapia intraarterial, qual a droga que vai usar, se vai usar melfalano, se vai usar topotecano, se vai fazer placa. Não é nada disso necessário. É necessário a gente lembrar que o retinoblastoma existe e tá com ele na ponta da nossa lista o tempo todo. Isso é importante. Isso é muito mais importante do que a gente formar um monte de especialistas, porque essas pessoas que vão a campo é quem vão fazer o diagnóstico precocemente. O diagnóstico precoce é fundamental, não só fundamental na manutenção do olho, mas também na manutenção da vida. Falo para os meninos também, para os residentes e para quem acompanha, que é interessante a gente observar que, às vezes, não só a manutenção do olho é importante, mas a manutenção da vida é mais importante ainda. Então, aquilo que eu estava comentando com você a respeito de, tinha tanta enucleação, e a gente tem que encarar a enucleação, na verdade, a gente tem que tentar mudar esse paradigma, na verdade, de dizer que a pessoa não perdeu o olho, na verdade, a pessoa está se tratando, o olho já estava perdido pelo tumor, já chegou perdido. Então a gente tem que tratar para a pessoa voltar a ter vida novamente. Isso é uma coisa importante. Muito bom, essa ideia de ajudar a família a entender como um recomeço, Sim, inclusive com uma manutenção, né, sim, eu acho que é bem verdade. importante, né, Sim. porque é A muito gente mutilante, né, a enucleação é difícil de aceitar para a família em geral e tem que ter um apoio dos psicólogos grande também, né. é interessante que quem olha por fora, quem olha de fora isso o tempo todo, acha que realmente a mutilação acontece mesmo. É interessante a gente observar que às vezes a gente tem que associar a radioterapia nos casos muito avançados, que você tem que enuclear, e tem um risco, tem fatores de risco associados àquele tumor que foi enucleado, que exigem que se faça radioterapia na órbita, por exemplo, invasão escleral ou invasão extraescleral, você tem que irradiar a órbita, e aí realmente acontece uma mutilação com defeitos faciais tardios. Mas é interessante a gente observar que ao longo do tempo eu vejo meus pacientes, hoje eu tenho paciente com 20 anos de idade, 22, 25 anos de idade, e esses pacientes que foram tratados por mim, às vezes me chamam no Instagram, é até engraçado, o paciente chamar você no Instagram, te achar no Instagram, te achar na internet. Tio Evandro, me segue, por favor, eu tô fazendo, virei, como é? Influencer. Então eu tenho uma paciente que é influencer, ela tem uma prótese no olho, tratou outro, era um bilateral grave, e ela tá lá na internet fazendo lá, o influencer dela é uma figura engraçada, e ela é super divertida, sempre foi divertida, ela era divertida desde o começo. Então, acho que ela está no caminho dela. A gente notar que essa grande mutilação, que pra gente parece uma mutilação, na verdade é o começo. É um A recomeço. criança começou de novo, fez sabe, ela teve um percalço ali, uma lombada na estrada dela. E refez a vida, Sim, né, muito bacana. sim, sim, eu acho que sim. E A respeito do que a gente estava falando, a respeito de, então, essa história do residente ou do oftalmologista que faz a sua formação, oftalmologista generalista ou oftalmologista especialista em outras subespecialidades, no glaucoma, na córnea. O que é importante, e aí a mensagem de hoje é essa, a gente lembrar que o retinoblastoma existe. Lembrando que ele existe, o diagnóstico não é complexo, porque basta a gente olhar o fundo do olho.
Então, existem 1000 esquemas de screening. Vamos fazer screening em todas as crianças para retinoblastoma. Vamos fazer teste de olhinho em todas as crianças. Eu estava lembrando com você que o teste de olhinho foi feito ele foi desenvolvido, vamos colocar assim, desenvolvido para diagnóstico de catarata congênita. Ele é muito prestativo ao retinoblastoma e a gente pede isso emprestado à oftalmologia pediátrica. Obrigado por isso. A oftalmologia pediátrica serve para a gente ver se o reflexo vermelho existe ou não existe. Mas o fato de existir um reflexo vermelho ou não existir um reflexo vermelho não exclui completamente o diagnóstico de retinoblastoma ou não corrobora o diagnóstico de retinoblastoma. Então, o diagnóstico é feito quando você dilata a pupila efetivamente e olha ao fundo do olho. É importante a gente observar que isso devia ser uma rotina, né? Nos primeiros exames oftalmológicos das crianças, exame oftalmológico na maternidade, devia ser feita uma dilatação, olhar ao fundo do olho, porque a gente bota um aparelhinho no ouvido para saber se a criança escuta, por que a gente não dilata a pupila e olha ao fundo do olho? A gente está vendo se está tudo bem, se está tudo normal, se tem alguma coisa que pode ser feita ali para melhorar as condições de saúde daquele recém-nato. Acho que o começo é por aí. Uhum. E aí, na próxima consulta com um oftalmopediatra, que deve ser feito, eu acredito que em torno de 6... Primeiro ano de vida. Antes de completar o primeiro ano de vida, dilatar a pupila e olhar novamente o fundo do olho. Grande parte dos retinoblastomas são unilaterais, aproximadamente 60% unilaterais e 40% são bilaterais. Os bilaterais aparecem mais cedo, sabe, Cris? Eles aparecem mais cedo porque a criança efetivamente para de enxergar. A visão diminui precocemente. Então, aquela criança que tem dificuldade para apanhar um pequeno objeto, aquela criança que tem dificuldade para andar. Talvez seja uma criança que retroceda no desenvolvimento. Exatamente, né? Ela não interage muito menos. E nessas crianças aparece muito a leucocoria, que é o principal sinal do retinoblastoma, longe, tanto nos bilaterais como nos unilaterais. Mas nessas crianças aparecem estrabismo porque elas não fixam. Elas não têm nenhum dos dois olhos. O retinoblastoma, lá no desenvolvimento do tumor, ele é um tumor das células primordiais da retina, que a gente vai chamar elas de retinoblastos. A gente não tem um nome não existe um consenso a respeito desse nome, mas são fotorreceptores em desenvolvimento, são precursores desses fotorreceptores. Esses fotorreceptores apresentam um defeito genético e então esse tumor se forma e a maturação da retina se dá da parte central, que é da mácula, para a periferia. Quanto mais cedo você pega esse retinoblastoma, e os bilaterais a gente pega mais cedo, a lesão normalmente é em polo posterior. E as lesões maiores em polo posterior impedem a fixação, por isso essas crianças bilaterais acabam não fixando e desenvolvendo sinais e sintomas mais precocemente. Que interessante, muito bom. E o pico, normalmente, de prevalência é por volta de 2, 3 anos, é isso? Na verdade, os bilaterais a gente acaba diagnosticando eles mais cedo, em torno de 9 meses até 1 ano. Mas a gente já fez diagnóstico de bilateral com intraútero, ou 1 mês de vida, 2 meses de vida. Quem mexe com retinoblastoma está cansado de ver bilateral, porque a criança é muito jovem. E os bilaterais e os unilaterais a gente faz com uma idade mais avançada. Normalmente 1 ano e pouco, 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos, por aí. Às vezes mais tardiamente, ele se desenvolve mais tardiamente. E normalmente hoje, é aquela história de você perder o olho, né? Na verdade não perder o olho. Os unilaterais a gente continua enucleando grande parte deles. Porque eles chegam mais avançados. Já aquela história, eles fixam com o olho contralateral, então eles já chegam mais avançados. Às vezes o tratamento é complexo, às vezes o retinoblastoma é muito grande, já provocando hipertensão ocular, ou a massa tumoral grande demais, e aí o uso de quimioterapia pode induzir uma síndrome tóxica intraocular de lise tumoral, e evoluir com uma inflamação muito grande, às vezes difícil de controlar. Então é muito frequente a gente nuclear os unilaterais. E até que idade vale a pena pensar no screening do retinoblastoma nas crianças? A grande parte dos retinoblastomas vai se desenvolver até os 5 anos de idade. 99,9% deles. A gente está preparando, tem
um paper que a gente está preparando, que é surpresa, que é sobre a prevalência e incidência de retinoblastoma no Brasil. A gente está fazendo uma avaliação de todos os registros de câncer, baseado em registro hospitalar de câncer. O INCA o INCA concentra esses registros hospitalares. O Estado de São Paulo tem um outro registrador, que é a Fundação Oncocentro, mas a gente acaba fazendo a adição desses registros. Então, estamos preparando aí um trabalho a respeito disso, que vai ser bem legal. Na verdade, a gente tem um problema muito grande no registro. Quem registra os casos de câncer são pessoas que fazem um curso para registrar, não são efetivamente médicos ou enfermeiros ou nada, são registradores, é uma profissão que existe. E não são pessoas exatamente preparadas que têm que lidar com um prontuário escrito por médicos e por enfermagem. Então, a gente tem uma dificuldade no registro. Mas é importante a gente ter números. Registro é fundamental para a gente tratar qualquer doença. É importante a gente ter números. E é importante a gente não ter números do retinoblastoma, assim, números que sejam números de saúde pública, né? Um registro hospitalar de câncer no Brasil inteiro. Todos os registros do Acre, do estado do Amazonas, todos os registros hospitalares, a gente está fazendo uma reunião desse negócio para a gente poder ter uma ideia exatamente de como é a nossa prevalência em termos de Brasil, em termos de saúde pública, onde alocar recurso, importante isso, onde alocar recurso, onde não alocar recurso, se eu preciso ter mais especialistas, se eu preciso ter mais centros de referência, isso é uma coisa importante que a gente estava falando a respeito disso. Sim. O custo de você ter um centro de referência em retinoblastoma é enorme. Eu fui conversar com um diretor do INCA para pedir um determinado equipamento. Ele falou para mim: Evandro, eu não posso comprar um aparelho como esse que você está me pedindo, porque eu preciso comprar um mamógrafo, cara. E um mamógrafo tem uma prevalência de câncer de mama enorme. Então, eu entendo o apelo do câncer infantil, entendo o apelo, né, daquelas crianças que ficam enucleadas, andando com prótese por aí. Mas eu tenho uma prevalência de câncer de mama gigantesca. Nossa população é gigantesca. Eu preciso colocar um mamógrafo em cada CACOM, que CACOM são os centros de apoio oncológico secundário nos estados. Isso é fundamental, né? Porque é bioética, a gente distribui verba para onde precisa. Sim. Pensar mesmo se vale a pena a gente ter 10 centros ou se é melhor ter 3 muito bem equipados com pessoal capacitado, né? Acho que isso tudo também o CBO pode nos ajudar numa retaguarda para direcionar também o número de oftalmologistas que a gente talvez precise. Isso é fundamental. A sociedade, junto com o CBO, está montando esse negócio dessa rede de referenciamento na qual você é uma das líderes nisso. E a Oncologia Ocular tem o orgulho de estar participando disso. A gente vai montar uma rede de referenciamento SUS. Os oftalmologistas saberem, não ficarem perdidos, né? Ou ficarem ligando. Onde eu mando o retinoblastoma não vai ter. Todo mundo vai saber para onde vai mandar o glaucoma congênito, vai mandar o retinoblastoma. Inclusive para abreviar a chegada e a gente poder tratar melhor, né? Sim. Um dos gargalos que a gente tem hoje no tratamento do câncer em geral são os CISREGs, né? E aí, se a gente conseguir, junto ao CBO, que a gente sobrepasse essa história do CISREG, da regulação estadual, fazendo uma autorregulação disso, talvez isso fosse muito importante. Proveitoso, muito, sim. Eu vou te fazer mais uma última pergunta sobre fator de risco. Que famílias devem se preocupar? Que a gente orienta para as famílias? Eu sei que você trabalha muito com genética. Dá uma dica para a gente quem são as crianças que têm mais risco de ter retinoblastoma, se existe algum fator ambiental associado ou se é exclusivamente genético mesmo. O RB1, que é o gene provocador do retinoblastoma, é um gene muito estudado, conforme a gente estava conversando. Existem muitas dúvidas, entretanto, a respeito desses fatores ambientais. Parece que existe uma relação com HPV, existem outras relações com IDH, por incrível que pareça. A gente tem casos mais avançados e uma prevalência e incidência também maior em países que têm um IDH menor. A gente não sabe exatamente como fazer essa relação. No nosso trabalho a gente vai tentar mostrar isso. E a gente sabe, obviamente, que sendo um tumor genético e um tumor que tem múltiplas facetas,
ele está associado, ele tem um risco maior nas pessoas, pais que têm retinoblastoma. Um pai que tem um retinoblastoma tem um risco, o filho tem um risco de 50% de ter um retinoblastoma. É interessante a gente observar que 50% não é um risco pequeno, e se a gente acrescentar a penetrância do gene, porque é um tumor agressivo, ele tem uma penetrância muito alta, então a chance dessa criança desenvolver retinoblastoma é bastante alta. Nós temos um departamento de aconselhamento genético no INCA que funciona bastante direitinho, e a gente acaba sequenciando todos esses pacientes do retinoblastoma. E existe, então, formamos uma rede chamada Rede de Câncer Familiar, que é a rede do SUS, onde os tumores familiares são mapeados e a gente acaba concentrando informações genéticas a respeito da prevalência desses genes e onde eles estão concentrados. E isso tem apoio de diversos lugares do país, desde a faculdade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, passando pela Escola Paulista de Medicina, USP, o INCA e outras universidades. A gente fez essa rede de câncer familiar, que é uma coisa bastante interessante. Que maravilha. Nossa, vocês estão muito à frente, que bacana. A comunicação é tudo, né? Que bacana, nossa, eu aprendi muito, foi muito bom. Eu acho que a gente pode encerrar. Evandro, foi um prazer muito grande, foi uma delícia para mim e foi ótimo o nosso encontro. Que bom. Fiquei muito feliz de estar aqui. Então, adorei a oportunidade, estou à disposição para qualquer esclarecimento. Estou aí na Sociedade Brasileira de Oncologia Ocular, então, precisando, estou à disposição. Muito obrigada. Então, encerramos aqui o nosso podcast. Obrigada, Evandro. Um abraço. Obrigado, Cris. Obrigado pela oportunidade. Obrigado ao CBO.